deixa eu tentar puxar para o outro lado aí. Eu acho também que um bom consultor, ele é capaz de enxergar a origem do novo em relação ao antigo. Porque eu percebo hoje, não sei se você enxerga isso também, tem muitos conceitos que chegam com nome novo, com abordagem nova, mas que são coisas que funcionavam há 100 anos atrás. Roupagens novas para isso. Coisas... E o bom consultor que tem bagagem, que vai estudar a origem das coisas, que vai buscar, né? Quando eu vejo, por exemplo, os caras falar ciência de dados, big data, né? Meu, a teoria dos grandes números em estatística tem 200 anos. 200 anos. Já se falava nisso. Entendeu? Não é de agora que o pessoal fala da diferença do indivíduo para os grandes números. Então, Neville, olha o nome da minha empresa, Gauss. Sim, exatamente. Mais do que conexão com Big Data, quando a gente fundou em 1990. E não te falava esse termo Big Data, mas tinha tudo a ver com a unificação, modelagem operacional. Então, mais do que o novo, eu acho que o grande diferencial aí é, a partir desse conhecimento histórico, dessa coisa, né, dessa base, e principalmente, Pavani, que é hoje que eu acho que a diferença que eu vejo você, eu vejo alguns consultores, é conseguir trazer o contexto de lá e o contexto daqui separado. Uma coisa que eu vejo, assim, que me incomoda muito nos consultores, quando o cara pega assim, não, vou colocar a ferramenta da qualidade aqui. Meu, quando o Schwartz desenvolveu um gráfico de controle, ele não queria construir uma ferramenta da qualidade, ele queria resolver um problema do negócio. Entendeu? Ele não construiu uma técnica da qualidade, não. Ele construiu um método que, para ele, possibilitava ele enxergar um contexto que ele não conseguia enxergar normalmente, sem aquele método. E as pessoas transformaram isso numa automatização como se fosse um alicate, sem sentido. E aí eu pego o carinha hoje, coloco lá esse gráficozinho lá como consultor, sem entender aquele contexto histórico, quando o cara criou aquilo, qual o interesse do cara que fez aquilo, entendeu? Então, aí o cara vai para uma automação, vai para uma automatização, vai lá para um web, tal, uma plataforma, um tal de Power BI, e não está entendendo nem o que o cara quis um século atrás. Então, aí a gente tem aí duas vertentes aí, né, Neville? Depende do ponto de vista que você vê a questão. Por exemplo, eu na minha consultoria com relação ao planejamento orientado para a inovação, a gente tem um ponto muito interessante que é o seguinte: quais são os problemas que você vai ter e não está enxergando ainda? Esse é nós trabalhamos em cima disso. Por Sim. Isso que a gente tem certa dificuldade, mas eu quero que você resolva os problemas agora. Os problemas agora já tem gente que resolve. Essas pessoas vão resolver para você. O que eu vou conseguir para você é abrir o olho e saber como você vai ter uma disrupção no seu negócio, entendeu? Qual é o nível de risco dessa disrupção, ou se você pode causar disrupção em outro negócio. Esses dois joguinhos aqui é onde você tem que trabalhar se você quer sobreviver daqui para frente. Sim. Porque não adianta você ter só excelência para resolver seus problemas de gestão ou seus problemas tecnológicos. A questão é o seguinte: você vai ter esse problema lá no futuro, e se você já não tiver a resposta agora e já não se preparar para isso, você vai ser abocanhado lá na frente. E essa é a grande dificuldade que a gente vê hoje nos empresários, é ter esse que nós chamamos de visão inovadora de futuro, que é olhar e falar assim: caramba, bicho, se esse cenário acontecer, eu estou ferrado. Então, eu tenho que ter um plano para esse cenário, eu tenho que ter um plano para esse cenário, eu tenho que ter um plano todo engatilhado para quando um desses cenários se aproximar de um comportamento ideal de realização, você já starta e você sai na frente, ou se evitando disrupção ou aplicando disrupção. Então, eu olho também que a gente tem que ter um olhar também para o futuro também, entendeu? Não, mas assim, Paulo, mesmo vamos dizer, essa metodologia é nova, mas isso que você está falando, o Demi falava no Saia da Crise. O Demi já falava que as empresas tinham que pensar no futuro, no Saia da Crise. Não do jeito que a gente fala hoje, que a gente entende hoje, mas isso se lembra, lá. Oi? Você se lembra o título da primeira publicação do livro Out of the Crisis aqui no Brasil? Era Qualidade e a Revolução da Administração. Na tradução, olha o nome do livro, Out of the Crisis, Saia da Crise.
que está aqui todo o contexto histórico. Eu não sabia mesmo. Eu não sabia mesmo. A primeira tradução foi qualidade e a revolução da administração. Caralho. O Drucker também fala muito isso. O Drucker fala muito isso. Que, inclusive, ele fala, né, que tem um gerente para inovar. Eu não lembro o nome do livro, faz tempo que eu li, tenho lá em casa. Ele fala que a principal função do gestor seria essa, Paulo. Apontar para o futuro. E você sabe que para você fazer isso, você tem uma técnica para fazer isso aí? Sim. Para você prever o futuro? Não, com certeza. Isso aí hoje. Eu não coloco para prever no sentido, mas tem uma técnica que você usa que a gente chama de cenários opostos. Ou seja, um futuro provável, vamos dizer assim, né? Um futuro provável. Na verdade, assim, eu tenho o processo natural, né, das coisas. Aí eu gero o processo inverso. É nesse processo inverso que eu tenho que buscar minhas soluções. Entendeu? Então, por exemplo, se o processo natural é um ambiente econômico estável, em crescimento, e o processo inverso é uma crise de saúde que vai impactar isso, aquilo e aquilo lá, eu tenho que gerar todas as soluções em cima desse modelo, entendeu? Para que quando aproximar um cenário desse tipo, eu já tenho todas as minhas soluções prontas. Paulo, para mim, quando a gente começa a discutir consultoria, a gente começa a falar de autor. É inevitável. Para mim, o raciocínio mais nobre para pensar futuro é uma coisa que foi publicada por Edvard de Bono e escreveu um livro, Pensamento Lateral. Esse termo pensamento lateral é fantástico, porque ele faz exatamente o que você está propondo. Para de pensar na linha da vitrola. Pensamento lateral quer dizer, pensa fora da caixinha, tem várias palavras, mas a palavra original é de Edvard de Bono falando pensamento lateral. Que é um livro que E quanto tempo tem esse livro, Pavani? Antes da engenharia nada de valor, é muito antigo, desgraçado. Por isso é isso. E é engraçado, cara, que a gente fala, tem muito consultor que vem com essa linguagem toda e não tem nem ideia que isso aí já está rolando há muito tempo. É aí que eu vejo, eu participo de alguns grupos, cara, que eu tenho vontade de sair do grupo. Eu não saio do grupo. Eu não sei por que eu não saio do grupo, cara, mas eu devia sair. Escreve lá no grupinho. Alguém tem uma planilha disso? Porra, será que você não tem capacidade de usar o seu cérebro para inventar a porra da planilha que você quer pronta de alguém? Quer dizer, é o consultor TikTok, manja? Ele quer tudo pronto para usar. Mas só é o consultor ou é todo mundo? Não, é todo mundo, né, Paulo? Eu não gosto de todo mundo, porque eu não me incluo. Não vamos generalizar, mas tem a grande maioria. PNL, quando você faz o curso de PNL, os instrutores fazem uma coisa bem legal com a gente. Eles falam assim, por exemplo, fala assim, todo mundo, aí o professor, todo mundo na sala fala assim, como é que é? Todo mundo? Aí a gente fala, não, todo mundo não. Eu. Foi o cara para assumir que a gente fala todo mundo quando a gente quer substituir por eu. Eu, particularmente, acho que faço parte de uma minoria. Eu, Maurício, que esteve aqui, os dois Maurício Sócio, Maurício Bittencourt, o Dietz, e tantos quantos passaram por aqui, não fazem parte da lógica normal aí, né? A gente faz parte de uma minoria.